Muito bom. Gravando, né, Jafferton? Isso aí. Muito bem. Bom, quando a gente fala de gestão do tempo e produtividade, tem algo muito. Hoje ainda eu postei, né, a minha garrafinha de gestão do tempo e produtividade. E aqui tem uma frase aqui atrás, que é uma frase que eu defendo o slogan, né? É impossível dominar o tempo sem dominar as emoções. Vocês sabem que nos últimos tempos eu escrevi dois livros, um sobre inteligência emocional, que foi o segundo, e o primeiro sobre a minha história. E a minha história tem um pouco da base de produtividade, de foco, de disciplina, de evitar distrações, assim como você já falou, Jafton, que você já leu, o Robson até que fez o prefácio do meu primeiro livro, e hoje eu venho com um tema bem legal, que é a gestão do tempo e a produtividade, mais específico, né? Então, e tudo isso passa numa parte muito importante do nosso corpo, que é o nosso cérebro. E quando passa pelo nosso cérebro, a pergunta mágica é: como você tem usado o seu cérebro? É a pergunta que eu faço para você que está assistindo. Como você tem usado o seu cérebro? Numa escala de 0 a 100, sendo que 0 é muito pouco e 100 é num nível bem produtivo. Como você tem usado o seu cérebro? Eu costumo dizer, na neurociência eu aprendi isso, que o cérebro, a gente guarda várias recordações, várias crenças, em dia após dia. E quando a gente vem com isso, a gente divide em três etapas: o passado, o presente e o futuro. Qual é a magia do negócio? A magia é o meio, que é o presente, que é o que a gente está vivendo aqui agora. Todos nós estamos vivendo o presente. Vocês estão disponibilizando aqui o que tem de mais valioso, que é o tempo, que ele é limitado, a gente sabe. Todos nós temos algo em comum, que são as 24 horas. Porém, muita gente vive no passado, lamentando de coisas que aconteceram. Isso gera a parte depressiva, fica ali, ou até não só de problemas que aconteceram, mas de glórias. Existem vários casos de pessoas que viviam na glória, que viviam com muito sucesso, com muita alegria, com alguma coisa, e hoje, e passou, porque tudo na vida passa. Eu vou falar isso mais à frente, que tudo na vida passa. E tem muita gente que vive apenas no futuro. E no futuro, quando a gente vive, o que que acontece? Gera ansiedade, que é um tema que eu já trabalhei muito e que eu vejo que eu sofri muito pela ansiedade, por excesso de pensar no futuro. Então, qual é a magia? É concentrar boa parte do nosso tempo no presente. No presente. E como a gente vai conseguir focar no presente? Então, eu peço para vocês até pararem e pensarem, poxa, o pensamento de hoje durante as 21 horas do seu dia, você dormiu, você acordou, os seus pensamentos eles te levaram para onde? Hoje, mais no passado, mais no futuro, pensando o que vai acontecer, o que pode acontecer, ou no presente? Vocês viveram no presente, tanto isso na parte pessoal como na parte profissional? Essa pergunta é para você parar e, de repente, se você tiver uma caneta, um papel, anotar, porque é importante você ter essa autoavaliação. Só assim a gente consegue desenvolver o autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que o passado reserva apenas 10%, o futuro 20%, que o futuro é importante para dar a direção, o futuro é o rumo, e o presente é a magia, é viver os 70%. Como que a gente vai conseguir ser produtivo? Fazendo que tem que ser feito aqui e agora. Mais para frente nós vamos falar sobre procrastinação, que é empurrar com a barriga, porque a pessoa está deixando para o futuro. A parte de pensar no passado, de lamentar, você está pensando no passado. E o presente, o que tem que ser feito? Quantos contatos que você tem que fazer, para quem você tem que falar, atividade física, alimentação, isso tudo engloba no presente. Já, Victor, se você quiser me interromper aí, você fica à vontade, ou qualquer pessoa também, se quiser, só abre o microfone e falar. E a magia é entender mesmo de viver no presente. E é muito importante a gente entender uma frase, eu escrevo essa frase em todo lugar, né? É diferente você ser produtivo do que estar ocupado.
Muitas pessoas chegam no final do dia, a gente pode chegar no final do dia e falar assim, poxa, eu fui muito produtivo, mas chega e no final você não fez nada. Então a pergunta é, o que eu fiz hoje me aproximou ou distanciou da vida que eu quero? Mas de fato, quais e qual vida você quer? Quais são os seus objetivos, suas metas? Então, ser produtivo é diferente de estar ocupado. Muita gente trabalha, trabalha, a gente tem uma ligação, o Robson chegou aí, e uma coisa que quando eu conversei com a Glaciele a primeira vez, eu falei para ela, falei, cara, uma coisa é você não vai vencer o teu trabalho. Então, entenda que você não vai conseguir superar isso. Você precisa ter o seu momento de descanso, como assim, como você precisa ter o seu momento de foco mágico, que é focar 100% no seu serviço, na sua habilidade, no que você for fazer, que é o que eu acabei de falar, de viver o presente, que a magia é viver o presente. Tem existem os vilões da produtividade. Eu coloco 4 vilões da produtividade aqui para a gente falar, numa ordem que é falta de planejamento, distrações, falta de disciplina e procrastinação. Pensa então, ó, os 4 vilões da produtividade: falta de planejamento, distrações, falta de disciplina e procrastinação. Um conecta com o outro. Mas quando a gente pega e fala cada um especificamente, o que é falta de planejamento? Falta de planejamento é viver a vida igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, você está deixando a vida levar ou você tem um planejamento? Você tem clareza nos seus objetivos, nas suas metas, como você se vê daqui 2, 5, 10 anos? Né? Então, como você se vê, o planejamento que você tem, não quer dizer que o planejamento vai ser o destino, mas pelo menos o planejamento, quando você define o planejamento das suas metas, o planejamento vai te dar o quê? A direção, o rumo. Em cima da direção e o rumo, você vai traçar as estratégias, vai procurar as ferramentas, vai procurar o método. É por isso que estão todos aqui no Prospere, para quê? Para justamente prosperar na vida. Aprender toda semana com as aulas, com as gravações, isso tudo faz parte de um planejamento de vida, não é verdade? Então, o primeiro passo que são os ladrões da produtividade, quando a gente pega o planejamento, é ter a clareza. A clareza vai te dar o rumo. A partir do momento que você tem o rumo, o que surgem as distrações, porque o tempo todo a gente está aí e surgem as distrações. Vamos pegar aqui o celular. O celular é um ótimo aliado. De repente, tem muita gente assistindo pelo celular, assim como a gente consome o celular diariamente. Só que está cada vez mais comprovado que o celular ele tira o foco. Eu uso uma ferramenta que é o seguinte: eu pego meu Instagram, eu abro ali as pessoas que eu acompanho durante o mês, por exemplo. Então, pô, acompanho fulano, ciclano, beltrano, tem 4 caras ali. É muito legal, porque no começo aqui no chat, aqui, o Javiton me chamou, daí eu falei, Fly Now, que é um cara que a gente acompanha, que é o João Adib da CIMED. Ele tem um lifestyle bem legal, a pegada de vendas dele é muito agressiva. Então, são pessoas que eu acompanho em Store todo dia, mas eu não deixo mais o celular ser uma distração na minha vida. Porque dentro das distrações, existem os ladrões da produtividade. Então, quais estão sendo os seus ladrões? Se você pegar uma folha de sulfite em branco, ou se você tiver com um caderno, coloca aí de um lado. Eu até postei isso esses dias no meu Instagram, né? Ladrões da produtividade. Quais são os ladrões da sua produtividade? O seu Instagram está sendo um ladrão da sua produtividade? Ah, mas eu trabalho com o Instagram. Pô, beleza. Igual eu. Eu estava lá. Hoje, final da tarde, eu fui fazer uma corrida, eu corri, pô, beleza, celular no bolso, escutando um podcast, daí a hora que eu parei, eu fiz um store e já tirei o celular de perto de mim. Deixei o celular ali, me concentrei, fiz a minha respiração, fiz o meu alongamento, porque se eu não me dou conta, o que acontece? Eu já começo a consumir o Instagram, começo a ver uma coisa, outra coisa, e eu acabo não me conectando com o ambiente. E ali eu estava num ambiente lindo, num pôr do sol e tudo, que é gostoso, que eu sempre estou ali. Só que eu estou cada vez mais me distanciando, pegando o celular realmente para trabalhar, assim como eu pego o carro para me locomover de um lugar para o outro. Olha que interessante.
Eu uso o carro para quê? Para sair de um lugar e ir para o outro. Preciso ir no shopping, vou no shopping, na loja X, pego o carro. E assim eu estou usando o meu Instagram, o meu celular em si. E isso está me ajudando muito para combater esse ladrão. Por quê? Eu estava usando ali 2 horas e meia, 3 horas de Instagram por dia. Eu estava achando que era muito e realmente estava tomando muito meu tempo. Hoje a minha meta é usar 1 hora por dia, é ser direcionado, é ter o foco. O que que eu preciso fazer? Vou postar 5 stories, 10 stories por dia, mas eu vou postar dentro disso e não vou consumir como eu costumava consumir. Então, de repente, alguma coisa que o Jafton posta, ele me manda no direct. O Robson também me manda. Então, eu sei que coisas que a gente conversa no direct, eu vou lá, abro, porque é minha prioridade, porque eu sei que ou eles vão me mandar coisas interessantes para mim, ou talvez até um vídeo engraçado, igual hoje a gente colocou um vídeo da Dilma ali, que a gente estava dando risada e tal. Eu acho engraçado que também é importante um momento de. Então, quais estão sendo os seus ladrões da produtividade? Para e pense se um grupo de WhatsApp que não faz sentido está sendo um ladrão da sua produtividade. Você tem algum ladrão da produtividade aí, Jaffa? Vitão, eu acho que hoje, eu falar por mim, o maior ladrão da produtividade é o celular, para mim. Por quê? Até ilustrando uma coisa que a Glaciele acabou de escrever aqui, primeira dama, né, a mãe do Lorenzo, primeira dama do Vitor Hugo, escreveu aqui que o celular, especialmente o WhatsApp, gera muita ansiedade se não souber administrar bem. Eu concordo muito com ela porque a questão é uma só. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui essa aula, ela já passou por isso. Entrou no Instagram ou no WhatsApp para saber uma coisa, para procurar uma coisa, ou então no Google para procurar uma coisa e viu algo que te chamou mais atenção e aquilo desencadeou mais 5, 6, 10, 20 cliques que te fizeram inclusive esquecer o que você ia fazer quando você pegou o celular. Então é uma coisa que eu pessoalmente eu preciso prestar atenção, porque senão de um assunto, se eu peguei o telefone para procurar pesquisar o preço do dólar naquele dia e apareceu para mim ali um lançamento de um carro e eu gosto de carro, eu vou começar a ver o carro e aquele ali vai me trazer mais informações de carro e mais de carro. E quando eu ver, eu não sei contar o dólar. E parece brincadeira, mas às vezes passa 10, 15, 30 minutos e a gente está distraído. A distração é uma zona de conforto. A zona de conforto é muito quentinho, é muito gostoso. Então, a distração é o inimigo do foco. Mas falei sobre o meu caso, né? Se alguém quiser mais compartilhar aí, Luciano, pessoal, mas realmente, né, a distração, você comentou que, e aí é onde fisga as pessoas. Tava aí semana passada fazendo um curso, né, de bebê e tal, porque a gente nunca pegou, eu nunca peguei um nenê no colo, nem a Glaciele, então tudo muito novo pra gente. E aí até a mulher falou: "Ah, não, mas o celular pode ser o aliado", né? Até eles compartilharam isso. Cara, mas uma coisa que a gente conversou aqui, o celular, para o Lourenço, nós vamos fazer de tudo para deixar ele os 2 primeiros anos, que é onde desenvolve o cérebro dele, para ele desenvolver mesmo, vamos deixar distante de tela, porque é hipnotizante, pô, hipnotiza a pessoa, hipnotiza a criança, não é verdade? Claro que tem hora que, pô, pode falar, mas é o primeiro filho, é difícil. É difícil pra caramba, mas nada é fácil. Tudo vai ser difícil na vida. Se eu não chegar e não der também o limite e conseguir fazer isso daí, vai ser um baita desafio pra gente. A gente tava conversando isso daí. Então, assim, o que que eu sugiro para vocês? Pegar uma folha de sulfite, um papel, colocar de um lado os ladrões da produtividade, o WhatsApp, grupos de WhatsApp, e do outro lado colocar os neutralizadores. Por quê? Em cada item dos ladrões, você tem que ter um neutralizador. O que vai ser, o que vai neutralizar aquilo, o que vai minimizar. E aí vai ter que ter ação, porque simplesmente vai ficar no papel. Se apenas ficar. Eu, em grupo de WhatsApp, esse ano eu saí de 6 grupos de WhatsApp que só mandavam coisas que a hora que eu estava ali, eu estava dando risada de um monte de coisa. Mas eu tenho o meu horário que eu paro depois do almoço, a gente deita no sofá e tal, dá uma relaxada, eu pego o WhatsApp, eu só vejo coisa engraçada para dar uma desfocada, para depois eu voltar
sentar no escritório e conseguir ser produtivo. Mas naquele momento é um momento de distração, porque as distrações, elas roubam realmente. Só que é importante o momento de distração. A outra parte é a parte da disciplina. E como desenvolve a disciplina? É você se conhecendo. O autoconhecimento, ele é o eixo da inteligência emocional. A partir do momento que você se conhece, conhece seus limites, você sabe e consegue desenvolver disciplina. E disciplina, a gente fala muito de questão de hábitos, né? Tem aquela história do 21 dias. Eu acho, já está comprovado que funciona, mas eu acredito que tem que ser mais dias. A pessoa pode ficar 21 dias aí sem comer açúcar ou sem beber alguma coisa e talvez ela caia ali. Então, a disciplina é algo constante. E aí, a mentalidade foi interessante para quem. Acho que nem o Jafton, o Robson, acho que sabe dessa minha história, mas eu já fui contratado pelos Narcóticos Anônimos, pelos NA. Eu tinha 20 anos para fazer um show na abertura e no encerramento da convenção deles. Todos os anos eles faziam uma convenção, nem sei se ainda tem, e aí um rapaz me conheceu e eu fui fazer essa apresentação dentro de um navio. Imagina um navio com 1.800 pessoas e eu fiz a abertura e o encerramento. Show de mágica e tudo. Na época eu não estava fazendo palestras ainda. Foi 2008. Foi muito interessante, porque naquele dia eu vi que o lema deles é o quê? É só por hoje, né? É só hoje. Então, a disciplina, se você se compromete a fazer certa coisa, se compromete a fazer hoje, volta lá no começo da apresentação aqui, que é o presente. É o presente. O Alex falou, na verdade, os ferramentas são as mesmas da distração. Redes sociais, exatamente. O autocontrole. Ó, interessante negócio de ansiedade, estava falando para a Glaciele que eu assisti numa aula aqui que me chamou muita atenção. Veja aí, hoje o cara me manda o áudio, o Robson me manda o áudio. Paulo, eu acelero o áudio do Robson. Prrr. Então, o que acontece? Estou acostumando, estou ouvindo, estou no fone, pum, acostumo ali o áudio dele acelerado. Quando eu encontrar com ele em Joinville, ou quando ele chegar aqui em Palmas, ele vai falar comigo normal. E eu sei que ele é um cara que fala mais tranquilo e tudo. Só que eu estou acostumado a escutar ele há um ano acelerando o áudio dele. O que isso vai me deixar? Ele vai me deixar ansioso, eu vou ficar ansioso. Eu vou querer chacoalhar ele, fala mais rápido. Olha que loucura! E meu pai já fala muito, meu pai fala muito. Quem conhece sabe tanto que meu pai fala. Cara, meu pai me manda áudio direto. Tô aqui conversando, falei para ele que eu tinha aula e ele me mandou aqui, ó. E ele me manda áudio, me manda vídeo. E eu tava acelerando meu pai. E quando eu fui ficar lá em Catanduva, isso daí eu falei, caramba, isso começou a me chamar a atenção. E eu fechei a casinha agora, eu consegui encaixar peças do quebra-cabeça agora. Eu tava sem paciência. Então, é até uma sugestão. É difícil? É. Só que, vê se consegue ouvir áudio em Instagram. Não tem a opção de acelerar. Esse dia que ela falou, nossa, eu queria acelerar o áudio do Instagram, do direct. Não tem como. Nós estamos sendo condicionados dessa forma. E isso gera mais ansiedade. Importante. E aí eu lembrei. Cara, eu selecionei 5 temas aqui sobre procrastinação, né? Procrastinação, todo tipo de procrastinação, todo mundo procrastina, eu acredito nisso, eu sou um procrastinador, só que é muito importante identificar o momento que a gente procrastina para ter a ação. O que combate a procrastinação é a ação. Você pode anotar essa frase, né? O que combate a procrastinação é a ação. Eu deixei cinco títulos ali, né? 5 tipos de procrastinadores, né? Que é o caçador de emoção. O que é o caçador de emoção? Eu preciso de adrenalina para conseguir ser produtivo. Então, precisa ter um start, precisa assistir um vídeo, precisa escutar alguma coisa. Então, o caçador de emoção é isso daí. Como o caçador de emoção soluciona para conseguir? É mentalizar o pior cenário, porque ele está sempre deixando ali, ó, na adrenalina. E combinar entregas parciais. O evitadores, eu não tenho capacidade para fazer isso, que geralmente são as pessoas mais negativas. Pô, eu não tenho capacidade, ela de repente nem confia nela
nela própria. A autoconfiança, o combustível da autoconfiança é você olhar para você mesmo e falar assim, eu consigo internalizar. Na programação neurolinguística a gente aprende muito isso, né? Então, os evitadores não têm capacidade para fazer isso. Qual é a melhor ferramenta para, se você é um procrastinador assim, de evitador, é ter uma mentalidade de aprendiz. Tudo vai na sua mentalidade. E aí procurar um mentor. Assim como vocês estão aqui, a gente está todo mundo batendo um papo, e isso é importante toda semana. Eu acompanho ali no grupo, né, Jafta? Tem os indecisos. Não sei se essa é a melhor ação que eu posso tomar. Respira fundo aí, porque indeciso é complicado. Indeciso, ele vai sempre deixar. E a melhor forma do indeciso solucionar, eu já tive muito isso. Depois que eu tive uma empresa num shopping, e isso daí criou uma crença de que é complicado, funcionário, equipe. Ou eu curei essa parte fazendo o quê? Perdas e ganhos. Então, tá, se eu investir, se eu tiver essa decisão, se eu tomar essa decisão, o que eu vou perder e o que eu vou ganhar com isso? O quarto são os impulsivos. Não sei, quando percebo, estou fazendo outras coisas, que é o caso das distrações. Tem que ter ferramentas para melhorar o foco, para ajustar o foco. Tem que eliminar as distrações. O quinto e último passo, que eu acredito que na minha visão é o pior, que é o que mais segura as pessoas, é o perfeccionismo. Então, ali, ó, estou esperando o momento certo para começar. E aí, cara, se a pessoa vai ficar, ela vai sempre ficar esperando um melhor tempo para começar. E geralmente essas pessoas, elas são um pouco mais a parte da negatividade. Veja que interessante, cheguei num colega e falei, cara, vamos lançar um infoproduto e tal, 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 no começo da pandemia. E aí ele não quis. Depois de um ano parado no serviço dele, ele resolveu lançar esse produto. E aí, claro, o primeiro resultado... Qual que foi o primeiro resultado, Jafferton? Péssimo, né, cara? O cara não vai, é difícil. Você faz movimento, você coloca dinheiro em tráfego, mas é difícil. Tem que ter a constância. Aí o cara fala, mas aí eu sabia mesmo, né, que não ia dar certo. Aí o cara já deixa para lá. Então, ele é um perfeccionista, ele quer esperar o momento certo para acontecer. Diferente da gente, né, Jafferton e Robson, a gente tem muita ligação, de deixar a gente abrir umas 10 empresas direto aí, né, cara? Então, a pergunta mágica é: qual atividade que você precisa fazer que você tem procrastinado? Qual é a atividade que você tem que fazer que você tem procrastinado? Com isso, você vai, com tudo isso que a gente viu, a gente vai manter o quê? Ajustar o foco mágico. Vocês viram a imagem que eu coloquei hoje no Instagram? Eu marquei, eu vi que a Luciana viu. Não sei se você viu, Jafo, a imagem que eu coloquei hoje? Sem foco, uma bola, e essa bola abria tudo, né? Eu não Vi, sei vi. se o Robson viu, e com foco é quando ajusta. Então, imagina, você tem um objetivo, imagina o seu objetivo principal hoje, se você atira para todos os lados. A partir do momento que você... A prova está aqui, ó. Aqui, quando eu fui escrever o livro, eu escrevi o livro em uma semana, quando eu decidi escrever o livro. Foi exatamente isso que eu fiz, os dois livros. Vou escrever o livro de inteligência emocional. Eu parei tudo, coloquei força em uma coisa só. Coloquei força e esse negócio conseguiu decolar, conseguiu executar. Eu precisei colocar foco. Então, onde que está o seu foco? E o que acontece, sabendo disso, quer alguma consideração aí, Jafton? Não, não, eu além de concordar com cada vírgula que você está falando, eu acredito muito na questão do foco extremado, que é uma coisa que a Júlia, um termo que a Júlia criou, vou dizer assim, né? Num período da nossa vida em que a gente experimentou o foco extremado, onde parece que você coloca uma tapa, igual aquelas de cavalo que puxa carroça, sabe, para ele não olhar para os lados. Parece que você põe uma tapa de cada lado dos seus olhos e você só consegue olhar para aquele objetivo. O grande lance disso aí, do foco e do direcionamento,
É que você concentra a energia correta num lugar só. Então você tem mais resultado em menos tempo. Esse que é o detalhe. Inclusive citando aquela ilustração que você postou hoje, que foi maravilhosa, quando você tem energia dissipada, energia espalhada, ela chega muito fraca, cada ponto de energia, né, da energia em seu ponto. Uhum. Então, não tem força suficiente para mudar alguma situação. Mas quando você coloca a energia bem direcionada, as coisas acontecem. Deixa eu dar um exemplo para você e já passar a bola para você de novo. O ser humano, infelizmente, ele tem uma habilidade muito congênita, muito natural em concentrar energia na hora de uma situação de perigo, na hora de uma situação de raiva, na hora de uma situação de medo. Se alguém ligar agora para você e falar assim, fulano, o seu primo infelizmente sofreu um infarto e está na UTI. Você para tudo que você está fazendo e concentra energia em orações. Você pede oração para todo mundo. Você parece que nada mais importa para você. Você concentra energia naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Dando até um exemplo trágico. As Uhum. pessoas elas têm o hábito e a facilidade de concentrar energia quando é para sair de uma situação ruim e deixam para depois a concentração de energia para prosperar. Se eu te falo assim, cara, para você crescer, você tem que trabalhar um ano por 18 horas por dia, sábado, domingo, feriado, mas depois de um ano você pode estar independente financeiramente. A pessoa fala assim, não, mas eu tenho que ter meu domingo. Não, mas à noite tem o futebol, você não entendeu. Então, para a tragédia, se move montanhas. Para crescer, para se prosperar, se cede muito a distrações. Então, esse é só um pitacozinho aí para ilustrar o que você falou. Perfeito, né, cara? E é o foco, né? É você colocar energia, e tudo é energia. Tudo é energia. Há muito tempo eu estava escutando um cara, ele falou assim, ó, ele fez assim com a mão, ó. Energia, ela vem. Só que tem energia que você tem que deixar aí. Você tem que deixar fluir. Geralmente, essa energia que a gente tem que deixar fluir é energia que vem do passado, das nossas crenças, o nosso pensamento de escassez. E quando a gente conecta com pessoas, porque o que está bloqueando, o que pode estar acontecendo de estar nos bloqueando são pessoas, o tempo, a falta de tempo, ambientes ou o nosso próprio cérebro. Alguma coisa está bloqueando. O que vai comandar tudo vai ser o seu cérebro. Ele vai comandar tudo. Só que pessoas podem te bloquear ou podem te alavancar. Pessoas e ambientes que vêm para bater, botou aí já, coisas que vêm para bater ou até a própria elogio. Se eu deixar o meu orgulho tomar conta depois de um elogio, o que vai acontecer? A minha mente vai me sabotar. E aí eu vou voltar para a minha zona de conforto. Por isso o segredo de estar sempre prosperando. A nossa vida está sempre em movimento. E aí, tudo são fases. Tudo são fases. Eu lembro quando eu estava em Joinville, o Robson que está aí, eu passei uma fase lá em Joinville. Assim como eu passei uma fase em Catanduva, assim como quando eu escrevi o primeiro livro, o segundo livro, foi uma fase, assim como a mágica, para mim, foi uma fase. E a palestra também. Então, tudo são fases. Quando eu era criança, eu imagino, o Lorenzo vai nascer. Se eu chegar no Lorenzo e falar para ele assim, falar, o que que você quer da vida? E ali, e ele chegar, ele vai falar que ele quer o quê? Ele quer mamar o dia inteiro, porque ele vai estar lá sossegado, vai mamar, porque é a fase que ele está. Eu me recordo, ô Jafton, quando eu comprei meu primeiro carro, foi um Golf quadrado. Um Golf quadrado. Olha a fase.
Eu tinha um Golf quadrado. O que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse Golf quadrado, que era bordô, eu cortei as 4 molas dele. O amortecedor, rebaixei o carro. Coloquei um escapamento desse tamanho, fui lá e coloquei 4 rodas cromadas. Cara, mas aquilo era a minha fase. Tem que tomar cuidado, porque o Alex Tanaka vai começar a chorar nesse exato momento, que ele é o maior golfeiro que eu conheço. Aliás, você vê o golfe dele, é a coisa mais linda do mundo. Mas eu tenho certeza que o Alex, ele tem o Golf. Então, eu tinha medo de altura naquela época. Rapaz do céu, eu vou te falar uma coisa. Ó, a parte ali do Golf, na época que eu tinha o Golf, eu já queria um outro carro. Eu queria, sabe que carro? Eu queria um Audi Prata A3. Hoje eu vejo o Audi Prata A3 passando na rua. O que acontece? Eu nem, pô, nem vejo mais o carro. Por quê? Era uma fase que eu tinha. E eu tive que me desapegar. Automaticamente eu fui desapegando daquela fase. E hoje a pergunta que eu faço para você é: qual fase você está? Qual fase você precisa, de repente, desapegar? Qual fase precisa colocar mais foco, mais energia, sabendo que tudo é energia, mais força para avançar? Para avançar para onde? Aí precisa ter a clareza nos objetivos, no ter um planejamento e a estratégia para avançar. E não quer dizer que isso vai ser. E todo passo. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu era criança, o meu avô conta que ele estava em Catanduva, nos predinhos, e aí ele estava de um lado e tinha minha tia do outro lado. A minha mãe não estava, e eu estava com a bicicletinha. Com a rodinha, ele tirou uma rodinha e eu ia andando. Só que aí eu caí. Aí eu caí, eu não quero, não quero. Aí ele, não, vai. Ele me colocou em cima e fui cair de novo. Ele conta ainda que eu caí 2 vezes, assim, ó, uma seguida. Quantas vezes a gente cai, né, quando somos criança? Só que quando ele tirou a rodinha e ele estava de um lado e ele deixou e eu andei, porque era um prédio ali, né, cara? Então eu andei 4 garagens pedalando até chegar na minha tia andando para trás ali, aquela felicidade. E aquele momento, quando eu paro e vejo hoje, é a fase do aprendizado. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente começa a caminhar, vai cair. Imagina um gráfico que sai aqui e cai. É o momento da queda da bicicleta. E esse momento da queda, muitas vezes, muitas pessoas desistem de sonhos, de objetivos, de trabalho, de família, de tudo. Por quê? Cai várias vezes. Ali eu caí 2 vezes. Só que antes, quantas vezes já tinha caído? Tentando caminhar. Então, quando tem essa queda, você cai. As pessoas desistem. Se você não desiste, o que que acontece? Depois que eu aprendi a andar de bicicleta, eu esqueci. Esqueci, tô, sei lá, quanto tempo sem andar de bicicleta. Eu posso pegar uma bicicleta aqui, faz 2 anos que eu não, fazem 2 anos, posso pegar a bicicleta e eu vou andar. Porque eu passei daquela fase de aprendizado. Então, nossa vida ela é assim, ela está sempre na fase do aprendizado. E o nosso maior sabotador vai ser sempre o nosso cérebro. Ele sempre vai nos tentar sabotar. Quais são os bloqueios que a gente está tendo? Por isso que, quando eu tive a crise de pânico, tive problema com ansiedade e fui estudar, eu fui entender o que acontece por trás disso daí. O que acontece na amígdala cerebral quando acontece o medo. Nós temos a amígdala cerebral que o quê? Quando você está andando, de repente, Glaucio está andando em Fernandópolis e vê uma onça no meio de Fernandópolis. E ela está a pé, a onça está do lado. Vai ativar o que nela? A amígdala cerebral e vai dar o medo. Ela vai ter o medo da onça. Quando ela tem o medo da onça, ela vai assustar. Ela vai ter um tipo de reação. E quando dá o pânico, o que acontece? Ativa a amígdala cerebral, só que tem o medo do medo. Você tem medo de ter alguma reação. É muito louco isso. Eu contava essa história e o meu avô, que me ensinou a andar de bicicleta, que me ajudou muito na parte da mágica, o meu avô, ele, mas será isso e tal?
E quando ele passou por uma cirurgia no Hospital do Câncer de Barretos, ficou 12 horas para tirar a bexiga e o rim. Quando ele saiu, ele acordou, depois de 12 horas, ele acordou e ele estava no quartinho da UTI, né? Parado, daí ele ficou assustado. E uma semana depois, quando ele foi uma pousada que eles locaram do lado do hospital, ele não conseguia ficar dentro do quarto. Ele tinha medo daquilo. Ele tinha medo do lugar fechado. Uma pessoa de 70 anos, que quando eu contava a história, então, ele fala isso, né, até hoje para mim, ele fala, só quem teve que sabe, e realmente, porque ativava a amígdala cerebral dele. Ele tinha medo de ficar sozinho, de apagar. O cérebro da gente é absurdo, né? Assim como ele vai tentar e vai te sabotar se você se permitir, o cérebro ele será o seu maior aliado. Ele que vai te alavancar. E aí vem no que você falou, Jafferton, que é o quê? Como usar o cérebro, como usar a energia, como usar a frequência para alavancar, para melhorar. E aí você para e olha ao redor. Porque não adianta nada você ter o pensamento positivo. Eu conheço pessoas que durante a pandemia ficaram deitados na cama e não levantaram. E ficavam. E companheiro dessa pessoa chegava e isso daí é bobeira. Não adianta, tem hora que você tem que ir lá e puxar essa pessoa. Quem do seu lado que de repente você pode puxar? Quem do seu lado que você pode parar e analisar e falar assim, pô, vem aqui, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. O que você pode contribuir? E a comunicação, ela vai ser a chave para tudo isso. Porque não conseguimos fazer nada sem ter uma pessoa. A gente pode estar em uma ilha, deserto, uma ilha com tudo que a gente sonha, tudo que você pode sonhar. Por exemplo, eu quero pô, um carrão, uma casa linda, mas se eu estiver sozinho não vai ter fundamento. Por isso que precisa o quê? De ter a comunicação para ter outras pessoas ao nosso lado. Imagine você com 80 anos, quando você vai olhar e quem vai estar do seu lado. Aí é o legado e é o que você está fazendo hoje, que vai te direcionar e vai responder. Essa resposta é só lá na frente, que você vai ter. Só que a construção é o hoje. Não é no passado, não é no futuro. Será sempre no aqui e agora. É isso aí, Jafferton Martins.